Olá, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Meu nome é Raimundo Araújo e também sou conhecido como o Professor Raimundo. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 23 do quarto livro de Reis. Mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho, para que a gente possa sempre levar uma palavra de paz espiritual, de riqueza e sabedoria para a vida das pessoas. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu gostei, se inscrever aí no nosso canal. E como já disse, vamos fazer a leitura do capítulo 23, né? E do quarto livro de Reis, e que fala ainda, continuando aqui, falando sobre a vida do rei Josias, né? E no capítulo anterior nós narramos aí que um dos servos ali do rei, aliás o sacerdote de Deus, ele achou ali o livro da vida, o livro das leis de Deus, né? Junto à casa de Deus, né? Junto à casa de Deus. E o rei, que era o Josias, ele ficou impressionado ali com tudo que estava descrito ali naquele livro, né? Pois ele percebeu que todos andavam no caminho errado, todos os antecessores, todos os reis anteriores a ele fizeram tudo que era ruim, que era mal aos olhos de Deus, e eles adoravam vários e vários deuses, né? Então ele tomou as providências de procurar eliminar, depois que ele reuniu ali todo o povo de Israel, todo o povo de Jerusalém, aliás de Israel não, de Judá, todo o povo de Jerusalém. Ele percebeu que tudo estava errado, então ele proclamou, ele solicitou que todo aquele povo passasse a fazer as coisas que eram boas aos olhos de Deus, né? Eles destruíram todos os templos, todas as imagens, todas as esculturas, todas as estátuas dos outros deuses, né? Para que eles pudessem adorar somente o Deus de Israel, perfeito? Então é isso que nós vamos ler aqui, e vamos pegar aqui a nossa ferramenta de trabalho, nosso manual de instruções para a vida, e vamos abrir aqui no capítulo 23 do quarto livro de Reis, né? E no versículo 1 diz assim: o rei, né, ou seja, Josias, o rei Josias enviou, e se reuniram a ele todos os anciãos de Judá e de Jerusalém. E o rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, e com ele todos os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os profetas e todo o povo, tanto os pequenos como os grandes, e ele leu aos seus ouvidos todas as palavras do livro do pacto que for achado na casa do Senhor. Então as palavras ali, as leis e as ordenanças de Deus ali para todo o povo de Israel, eles acharam ali aquele livro na casa do Senhor. E o rei se pôs de pé junto a um pilar e fez com um pacto diante do Senhor, para andarem segundo o Senhor e para guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o seu coração e de toda a sua alma, para cumprirem as palavras deste pacto que estavam escritas neste livro, e todo o povo apoiou este pacto. Então o rei se reuniu ali com todos os anciãos, os profetas, os sacerdotes, né, todo o povo, né, para que eles pudessem andar ali, para que eles começassem a andar, voltassem a andar de acordo com os estatutos e os mandamentos do Senhor, para que eles pudessem se integrar novamente a Deus. E o rei ordenou a Ilquias, o sumo sacerdote, e aos seus sacerdotes da segunda ordem, e os guardadores da porta, para retirarem do templo do Senhor todos os vasos que foram feitos para Baal, e para o bosque, e para todo o exército do céu. E ele os queimou na parte externa de Jerusalém. Então eles queimaram ali todos aqueles instrumento, aqueles vasos, eles queimaram ali na porta, né, do lado de fora ali de Jerusalém, nos campos de Cedron, e carregou as suas cinzas até Betel. E ele pôs abaixo os sacerdotes idólatras, os quais os reis de Judá haviam ordenado para queimar incenso nos lugares altos, nas cidades de Judá e nos lugares ao redor de Jerusalém. Também aqueles que queimavam incenso a Baal, ao sol e à lua, e aos planetas, e ao todo o exército do céu. E ele retirou a árvore sagrada da casa do Senhor para fora de Jerusalém, até o ribeiro de Cedron, e a queimou junto ao ribeiro de Cedron, e a triturou até virar pó, e lançou o seu pó sobre os túmulos dos filhos do povo.
E ele demoliu as casas dos sodomitas que ficavam junto à casa do Senhor, onde as mulheres teciam pingentes para a árvore sagrada. E ele retirou todos os sacerdotes das cidades de Judá e profanou os lugares altos, onde os sacerdotes haviam queimado incenso, desde Geba até Berseba, e demoliu os lugares altos dos portões que estavam à entrada do portão de Josué, o governador da cidade, os quais estavam à esquerda junto ao portão da cidade. Todavia os sacerdotes dos lugares altos não subiram ao altar do Senhor em Jerusalém, mas comeram do pão ázimo no meio dos seus irmãos. E ele profanou Tofete, que está no vale dos filhos de Rinom, para que nenhum homem pudesse fazer o seu filho ou a sua filha passar pelo meio do fogo para Moloque. E ele removeu os cavalos que os reis de Judá tinham dado ao sol, à entrada da casa do Senhor, pela câmara de Natã-Meleque, o camareiro, a qual estava nos arredores, e queimou as carruagens do sol com fogo. E os altares que estavam no topo da câmara superior de Acaz, os quais os reis de Judá tinham feito, e os altares que Manassés fizera nos dois pátios da casa do Senhor. O rei pôs abaixo e os demoliu dali, e lançou o seu pó no ribeiro de Cedron. E os lugares altos que estavam diante de Jerusalém, os quais estavam à direita do monte da corrupção, o qual Salomão, o rei de Israel, havia edificado para Astarote, a abominação dos sidônios, e para Quemós, a abominação dos moabitas, para Milcom, a abominação dos filhos de Amon, o rei profanou. E ele quebrou em pedaços as imagens e cortou os bosques, e encheu os seus lugares com os ossos de homens. Além disso, o altar que estava em Betel e o lugar alto que Jeroboão, o filho de Nebate, que fez Israel pecar, até aquele altar e o lugar alto, ele os demoliu e queimou o lugar alto, e triturou até virar pó, e queimou o bosque. E ao se virar, Josias espionou os sepulcros que estavam ali no monte, e mandou tirar os ossos dos sepulcros, e os queimou sobre o altar, e o contaminou segundo a palavra do Senhor, que o homem de Deus proclamou, aquele que predissesse estas palavras, Então ele disse: que monumento é aquele que vejo? E os homens da cidade lhe disseram: é o sepulcro do homem de Deus que veio de Judá, e proclamou estas coisas que tu tens feito contra o altar de Betel. E ele disse: deixa-o em paz, que nenhum homem mova os seus ossos. Assim eles deixaram os seus ossos em paz, com os ossos do profeta que saiu de Samaria. E também todas as casas dos lugares altos que estavam nas cidades de Samaria, as quais os reis de Israel haviam feito para provocar o Senhor a ira. Josias removeu e fez a eles segundo todos os atos que ele havia feito em Betel. E matou todos os sacerdotes dos lugares altos que estavam ali sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles, e retornou a Jerusalém. E o rei ordenou a todo o povo, dizendo: guardai a Páscoa diante do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro deste pacto. Certamente ali não era celebrada uma Páscoa assim desde os dias dos juízes que julgavam Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco dos reis de Judá, senão no 18º ano do rei Josias, no qual esta Páscoa foi celebrada ao Senhor em Jerusalém. Além disso, os que lidam com espíritos familiares e feiticeiros, e as imagens e os ídolos, e todas as abominações que foram espionadas na terra de Judá e em Jerusalém, Josias lançou fora, para que pudesse cumprir as palavras da lei, as quais estavam escritas no livro de Ilquias, o sacerdote, encontrou na casa do Senhor. E antes dele não houve rei como ele,
que se voltou ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todo o seu poder, segundo toda a lei de Moisés. Nem depois dele se levantou ali alguém como ele. No obstante, o Senhor não se voltou do ardor da sua grande ira, com a qual foi acesa contra Judá, por causa de todas as provocações com as quais Manassés ao mesmo tempo lhe havia provocado. Então, mesmo com tudo isso, Deus não deixou para lá, Deus não revalidou ali, né, toda a ira que ele tinha ali contra a terra de Judá. Então, Deus não voltou atrás na sua decisão de entregar toda a Judá para os inimigos. E o Senhor disse, também quero remover Judá da minha vista, assim como removi Israel. Então Israel já tinha sido escravizado, né? Já tinha sido escravizada pelo rei da Síria, né? E agora era chegada a vez então de Judá também ser escravizada. E o Senhor disse, também quero remover Judá da minha vista, assim como removi Israel. E lançarei fora esta cidade, Jerusalém, a qual tenho escolhido, e a casa da qual eu disse, o meu nome estará ali. Ora, o restante dos atos de Josias e tudo o que ele fez, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias, Faraó Neco, rei do Egito, partiu para junto do rei da Síria até o rio Eufrates. E o rei Josias foi contra ele, e ele o matou em Megido, quando o avistou. Então o faraó Nero, né, ele vai matar ali o rei Josias em Megido, né? Então nos seus dias, Faraó Nero, Neco, rei do Egito, partiu para junto do rei da Síria até o rio Eufrates. E o rei Josias foi contra ele, e ele o matou em Megido, né, quando o avistou. E os seus servos o carregaram em uma carruagem morto, desde Megido, e o trouxeram até Jerusalém. E o sepultaram no seu próprio sepulcro. E o povo da terra tomou Joacás, o filho de Josias, e o ungiu e fê-lo rei no lugar do seu pai. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Hamutal, a filha de Jeremias de Libna. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. E Faraó Neco o pôs em grilhões em Ribla. Então o Faraó Neco o aprisionou, né? O aprisionou em Ribla, na terra de Ramate, para que ele não pudesse reinar em Jerusalém. E pôs a terra sob tributo de 100 de talentos de prata e 1 talento de ouro. E Faraó Neco fez de Eliaquim, o filho de Josias, rei no lugar de Josias, o seu pai. Ou seja, o povo fez, né, Joacás como sendo rei, mas aí o Faraó Neco o aprisionou e colocou em seu lugar, né, o Eliaquim, né, que era também filho de Josias. E Faraó Neco fez dele aqui o filho de Josias rei no lugar de Josias, o seu pai, e modificou o seu nome para Jeoaquim, e retirou Joacás, e ele veio ao Egito, e ali morreu. Então Joacás vai morrer no Egito. E Joaquim deu a prata e o ouro a Faraó, mas ele tributou a terra para dar dinheiro, de acordo com o mandamento de Faraó. Ele exigia a prata e o ouro do povo da terra de cada um segundo a sua tributação, para dá-la a Faraó Neco. Então o Faraó Neco, né, ele esperto como ele só, ele tirou Joacás do reino, né, aprisionou Joacás e colocou ali Eliaquim, Eliaquim como sendo o rei ali em Judá. E Jeoaquim, no caso, ele cobrava ali do povo de Judá, ele cobrava tributos, né, para poder dar ao faraó. E Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Zebida, a filha de Pedaias, de Rumá. E ele fez aquilo que era mal à vista do Senhor, segundo tudo o que os seus pais haviam feito. Também ele também seguiu a mesma coisa que seus pais, e fez o que era mal aos olhos do Senhor.
Então, meu muito obrigado para você que nos acompanhou por 1 minuto, que Deus abençoe grandemente a sua vida, mas se você ficou até o final, que Deus te traga paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena. Não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, é totalmente de graça. Basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!